Nos últimos dias, várias ameaças de massacres têm tomado as redes sociais e isso tem amedrontado comunidades escolares do Brasil inteiro. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com a psicóloga e pedagoga Adelice Bicalho, professora também aqui da Univale. Professora, muito obrigado pela presença aqui no programa. Explica para a gente qual é o posicionamento da senhora com relação a toda essa situação que tem sido muito discutida no país. Olha, primeiro eu preciso ressaltar que a escola é um lugar que tem que ser um lugar de segurança. A gente tem que estar aqui sabendo que nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos estão seguros. Então eu fico preocupada e até entristecida quando a gente vê que esse lugar está sendo alvo de tantos massacres. E a gente pensa na segurança da escola. Então a escola, o poder público, as escolas particulares e públicas têm que pensar no seu sistema de segurança. Se tem acontecido esses massacres dentro desse lugar, é porque a segurança tem falhado. Então a gente tem que pensar nisso. E nós temos que pensar que o criminoso, porque é um ato de criminalidade, ele muitas vezes está procurando uma projeção para esse lugar dele. E a gente tem que tomar cuidado quando a mídia ou nós começamos a divulgar sobre o criminoso. A gente tem que pensar mais no cuidado com as vítimas, com as famílias das vítimas, entrar mais no cuidado de dar cuidado para aquele que está sofrendo e não dar projeção para aquele que cometeu esse ato hediondo, que a gente preocupa muito. E aí tem também casos em que as pessoas comentam na internet que vão fazer e no fim da história, e até mesmo em escolas. A gente viu aqui em Governador Valadares um caso recente que aconteceu aqui na nossa cidade, e aí quando a polícia foi investigar, era um adolescente, o adolescente disse que era uma brincadeira. Pois é, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Só o fato dele ter escrito e colocado uma ameaça lá, ele já assustou. Ele já prejudicou a saúde mental de todos daquela escola. Então, a gente tem que pensar que foi uma brincadeira de muito mau gosto e que merece ser investigado. Então, talvez ele tenha falado que foi brincadeira porque a lei chegou. E se a lei não tivesse chegado? Então, a gente tem que pensar o lugar de como é que está a lei interna para esses jovens que fazem esse tipo de brincadeira, amedrontando o outro, gerando medo, criando pânico. E a gente pode chegar até numa histeria coletiva e começa todo mundo a ficar muito assustado e a gente vai para o imaginário de medo de ir para a escola, de ir para um lugar, de ir para isto. Então, nós temos que pensar que a lei precisa se fazer presente em todos os espaços. E na escola a gente tem que pensar nessa segurança dos funcionários, dos professores, dos alunos, das famílias que podem estar na porta da escola buscando seus filhos e podem ser alvos de algum ato. Então a gente tem que ter cuidado com isso. É brincadeira? Sim, mas de muito mau gosto. Professora, eu tenho percebido que muitos pais têm se preocupado com o coleguinha, mas não têm se preocupado com o próprio filho. Eu acho que essa preocupação tem que partir da própria casa também. Nossa, é muito interessante isso que você está colocando, porque como que eu posso perceber que aqui dentro da minha casa eu tenho um potencial agressor, um potencial ato de criminalidade dentro do meu filho? Então os pais têm que estar muito atentos. Se é uma criança que vem num comportamento antissocial, condutas agressoras com animais, com plantas, com condutas, com falta de educação, de ser mal educado com os outros, os pais têm que começar a pensar. Se vive muito isolado, muito dentro de um determinado tipo de jogo que pode incitar a violência, só nas redes sociais, só naquele mundo virtual, os pais precisam preocupar. Então, assim, esse isolamento social, esse comportamento infantil já ligado a uma conduta agressiva, é sinal de que algo não vai bem. Tem um ego ali que está fragilizado, não está conseguindo ter um bom senso nas suas atitudes. Às vezes a família isola essa situação, essa responsabilidade só nas mãos das autoridades. Sim, e da escola, E às vezes vai para a escola que lá vai aprender. Não tem coisa que se aprende em casa, que se vê em casa. Então os pais precisam ter esse cuidado, De desde pequeno ensinar os bons valores de boa convivência, de vida em conjunto, de vida em grupo. E é o sinal, de repente, o filho tem algum distúrbio comportamental, um transtorno de conduta. Procure um médico, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, procure ajuda. Procure ajuda. A gente que é pai, a gente não tem que saber de tudo e nem dar conta de tudo sozinho. Então nós temos vários profissionais que podem ajudar nesse sentido. E a escola ajuda muito, sim. Não resta dúvida esse papel social da escola de nos ajudar a conviver em sociedade. E esse lugar sendo agredido desse jeito deixa a gente muito triste e muito preocupado.